Nessas 20 viagens de ida e vindas para Israel, eu pude contemplar, ou seja, lugares fantásticos, maravilhosos, que faz uma conexão muito importante com a Bíblia Sagrada. Por exemplo, eu pude entender nos primeiros versinhos da Bíblia, onde está escrito que Deus diz: haja luz e houve luz, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Eu pude entender que o primeiro dia do mundo começou à tarde. Isso aí é um fato inédito que as pessoas não sabem, porque até hoje em Israel o dia começa à tarde, porque o calendário hebraico é um calendário lunar e o nosso calendário aqui é um calendário solar. Então as pessoas não sabem que o primeiro dia do mundo começou à tarde. Meu nome é Dário Gonçalves da Silva, mais conhecido por Irmão Dário. Eu tenho 59 anos de idade, sou casado com a Shirley, tenho 3 filhos, o Marcel, o Murilo e a Marciele, 5 netos também maravilhosos. E nesse ano de 2020, 2021, foi anos atípico devido à pandemia e devido também à paralisação, fechamento das fronteiras, a minha atividade como agente de viagem ficou interrompida. Eu já vinha há anos, há 6 anos, escrevendo um livro e aproveitando a ociosidade desse tempo de pandemia, então concluí esse projeto que para mim era um sonho. Eu nunca imaginaria que conseguiria concluir esse projeto desse livro chamado Israel, a Terra da Bíblia. Quero falar agora um pouquinho sobre o livro. No capítulo 3, tem uma passagem importante, porque quando estive no Monte Carmelo, lá em Israel, eu pude ver carvalhais, que é muitas árvores do carvalho. E o carvalho é uma árvore muito mencionada na Bíblia, desde os tempos de Abraão. Então, aonde tem carvalhais, pode também haver aqueles porcos do mato que é o javali. Por quê? Porque o carvalho ele produz uma castanha, ou seja, o fruto do carvalho é uma castanha que os porcos se alimentam dela. Por isso, naquela passagem de Lucas que fala do filho pródigo, o filho pródigo desejava alimentar-se com as bolotas que os porcos comiam. E o que é isso aí? Muitos acham que as bolotas que fala lá do filho pródigo era um outro tipo de situação ou de alimento. E não é. Se você vai encontrar nesse livro aí que as bolotas são o fruto do carvalho. Então, no capítulo 3, você vai ter todas essas informações que vai elucidar, que vai iluminar mais a mente para que você entenda algumas passagens bíblicas onde está o carvalho. O carvalho acompanhou a vida de Abraão do começo ao fim. Abraão, quando fez as suas primeiras venerações a Deus, a adoração, ele fez um altar a Deus debaixo do carvalho. Abraão, quando foi
sepultar a esposa Sara, sepultou debaixo dos carvalhais de Manre. E Abraão também foi sepultado em Maquipela, nos carvalhais também. Então a vida dele foi conectada aos carvalhais. O carvalho tem o fruto dele que serve para os porcos, mas a madeira do carvalho serve para fazer as barricas para armazenar os melhores vinhos do mundo. Outro assunto também é sobre Simão Cirineu. No primeiro século, as pessoas não tinham sobrenome. O que diferenciava era a cidade que as pessoas viviam. Por exemplo, Jesus de Nazaré. Nazaré é a cidade que ele vivia. Maria Madalena. Madalena não é o sobrenome da Maria. Madalena é a cidade que ela vivia. Simão Cirineu. Cirineu não é o sobrenome dele, porque ele vivia na cidade de Cirene, uma cidade da Líbia, na África. Então Simão Cirineu, ele era uma pessoa africana. E quando ele foi para Jerusalém no dia da festa da Páscoa, para ir no templo, ele então foi ali passando pela Via Dolorosa, foi quando Jesus estava carregando a cruz e ele então ali naquele momento foi constrangido pelo Império Romano para que ele pudesse carregar a cruz com Jesus. E aquilo ali foi a conversão dele do judaísmo para o cristianismo, porque posteriormente foram convertidos o filho dele chamado Rufus e também Alexandre o Latueiro, que lá na frente o apóstolo Paulo fala de Alexandre o Latueiro, que causou grandes males no ministério, e Rufus também. Ou seja, esse livro te dá uma base muito grande e te auxilia no entendimento bíblico. Eu pude observar que agora na vida moderna, a correria das pessoas, a busca de soluções para tantos problemas, seja na vida conjugal, na vida familiar, na vida financeira, e essa correria da vida moderna cria um estresse nas pessoas e elas acabam desviando um pouco do foco que é Deus. Deus é a solução de todas as coisas da vida. E às vezes as pessoas tiram Deus do centro da vida e colocam elas como a solução dos problemas da vida. Então este livro traz também uma facilidade para que você volte nos tempos bíblicos e veja como eles tinham uma vida tranquila, uma vida serena, uma vida em paz. Por quê? Por exemplo, se você vê a casa que era do tempo, os tempos bíblicos, a casa era um cômodo. Quais eram os móveis? Não tinha móveis. Pessoa que tivesse cadeira e mesa era muito rico para ter mesa e cadeira. A cama era um pelego, um couro de animal no chão, e eles deitavam. Até tem uma passagem na Bíblia que fala que Jesus libertou, curou um paralítico que estava deitado na cama. Qual que era essa cama? Uma cama como as nossas dos tempos modernos? Não, ele estava deitado num couro, não existia cama. Cama é coisa moderna, colchão também é coisa de 50 a 60 anos, não existia colchão. Então, de forma que quando você começa a ler esse livro, você começa a suavizar, você começa a ter uma reflexão da vida e começa a entender que o principal é a paz, né? Porque naquela época a questão da comida, da gastronomia, o que eles faziam? Para sair de Nazaré, onde morava Jesus, até Jerusalém, dá 180 quilômetros, e eles gastavam 7, 8 dias de viagens. O que eles levavam? Um pão, peixe e mel. Essa era a alimentação. O pão, um carboidrato bom, o mel, uma proteína, ou seja, o peixe, a proteína e o mel. Então, essa era a alimentação. Hoje, a preocupação tão grande, com tantos alimentos, com tanta coisa, então você vê que era tudo muito simples, era a vida simplificada, é uma vida pacífica, né? Hoje a gente tem tantas coisas aí de preocupação, as famílias se dissolvendo, e essa pandemia trouxe também para as pessoas ter uma reflexão. Então essa pandemia é um divisor de água, é um novo mundo, uma nova situação onde você, tendo este livro e você lendo ele,
encontrará uma condição de reflexão da vida para começar uma vida também pós-pandemia, uma vida de mais reflexão, de mais paz, um espírito mais polido, mais pacífico, mais cheio de saúde e alegria, para que você veja que a vida vai dar outro sentido no caminho de cada um. Com a grande dificuldade que a humanidade passa hoje, principalmente nessa situação pandêmica que passamos, que enfrentamos, a gente viu pessoas caindo ao nosso lado, amigos, parentes, entes queridos, pessoas que amamos, amigos, e que se foram, partiram desta vida. E as pessoas ficaram um pouco sem equilíbrio, perdendo até a parte psicológica, devendo as aflições, Por quê? As pessoas também estão se ausentando de Deus. Poucos leem um livro como esse aqui, que dá uma reflexão boa, que te dá um ânimo e que você acredita que você vai vencer e que vai dar certo. E que se você vai concluir os teus sonhos e que vai chegar no ponto que você tanto sonhou. Mas para isso você tem que buscar também Deus, ter uma reflexão, você tem que examinar a Bíblia Sagrada, ler um livro desse que vai fazer uma conexão e vai te auxiliar bastante, mas não podemos desanimar nunca, E eu nesse projeto também apareceu dificuldade. A vida não é fácil, Você não encontra nada de mão beijada. Você precisa ter foco, precisa ter um norte e crer que Deus é contigo e que vai dar certo. Você vai conseguir concretizar aquilo que você tem de projeto, mas precisamos de Deus na nossa vida. Ele é o centro da nossa vida, A gente vê que às vezes a gente preocupa muito também com a gente, precisamos também se preocupar com as pessoas que estão ao nosso lado, com os familiares, porque às vezes a gente fica um tanto individualista. Se você pegar a vida de Jesus, você vai ver que Jesus não fez nenhum milagre para beneficiar a si próprio. Ele não fez um milagre que fosse para ele. Quando até o inimigo pediu que ele transformasse pedras em pães para comer devido a 40 dias de jejum, Jesus não transformou pedras em pães. Tudo o que ele fez foi pelos outros. Quando a gente ajuda também as pessoas, a gente auxilia aqueles que estão à nossa volta, a nossa vida fica mais leve. Esse livro seria indicado para todas as pessoas que querem ter um conhecimento bíblico, porque Israel é o foco da Bíblia, É o centro da Bíblia. Israel é onde está todas as passagens bíblicas, 90% das passagens bíblicas está em Israel, tanto sobre Abraão, Isaac, Jacó e principalmente de Jesus Cristo. Então esse livro, para o pai, para o irmão, para a mãe, para o pastor, para o ancião, enfim, para as pessoas evangélicas, pessoas católicas, para todas as pessoas que querem ter também um conhecimento sobre Israel, sobre os lugares bíblicos, sobre a gastronomia, um país belo, um país fantástico, um país seguro, um país maravilhoso. A principal mensagem que esse livro pode deixar para as pessoas é sobre essa capa, A capa do livro não é só a beleza, a boniteza dela, que ela ficou uma foto muito bem tirada, mas é a respeito que ali iniciou tudo e ali será o final também das coisas, Porque o Templo de Salomão, quando for reerguido em Jerusalém, é o fim. A Bíblia fala que a reconstrução do Templo de Salomão em Jerusalém será a Guerra do Armagedon, a Terceira Guerra Mundial, o fim das coisas. Então este livro traz uma mensagem para que a gente busque mais a espiritualidade, menos a materialidade, porque nós cremos que após a nossa partida desta vida, temos uma vida com Deus, uma vida eterna.
Bem, o fato mais marcante quando eu escrevi esse livro foi num dia que eu estava às margens do Mar da Galileia, lá em Israel, e eu comecei a perceber que vinha muitos bandos de pombas, né, que passavam por ali, no céu, né, do Mar da Galileia, e tantas outras aves passavam, né? E eu comecei a lembrar que lá em 2 de Cantares de Salomão, Salomão escreveu sobre as pombas, né? E que quando apareciam as pombas em Israel, era um prenúncio que começava a primavera e terminava o inverno. Então, o que Salomão ele pôde presenciar, eu também senti muita emoção, porque eu estava vendo talvez a mesma imagem, e aí 3.000 anos atrás o Salomão também viu. A emoção de saber que foi naquele mar que Jesus andou por cima da água, talvez um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas foi em cima do Mar da Galileia que Jesus andou. Então isso foi fatos que me marcou na hora de escrever esse livro. Eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus, porque me deu todas as condições necessárias de concluir esse projeto, que era um sonho, agora é realidade. Eu agradeço também a minha família por ter me dado a condição de escrever esse livro, que já há 6 anos que venho escrevendo. Porque para escrever um livro é necessário ter serenidade, ter harmonia, ter tranquilidade, ter paz. Você não consegue escrever se não tiver um clima bastante harmonioso. Eu agradeço porque Deus tem colocado uma paz, uma serenidade na minha família para me dar essa condição de ter essas meditações e essas inspirações para escrever esse livro. Então agradeço também, porque foi em 1995, com o Norival Marques e seu filho, que nós viajamos para a Europa, numa dificuldade muito grande naquela época, eu não tinha condições nenhuma de fazer uma viagem dessa. Mas Deus usou deles para me beneficiar, porque nada é sorte, tudo é Deus na vida da gente. De forma que, com esse start, com esse início de 1995, foi que abri essa companhia de turismo, e de lá para cá, Deus tem abençoado, tem prosperado bastante. Então, o legado que eu deixo aqui é que, se ajudando as pessoas, fazendo a nossa parte sem interesse, sem saber a quem, o importante é que a gente ajude as pessoas, né? A porta que Deus abre, ninguém fecha.